Olá, amigo desbravador e aventureiro que faz parte da diretoria de algum clube de nossa associação ou de qualquer outra associação. Deus seja louvado por você, pelo seu ministério, e eu quero agradecer aqui a Deus por ter escolhido você para esse tempo, um tempo cheio de desafios e incertezas, mas o Senhor nos levantou para atuarmos de forma efetiva e também confiante diante dos nossos aventureiros e desbravadores. Eu quero convidar você agora para juntos tratarmos de um assunto muito importante. Vamos falar aqui de possíveis erros que acabam acontecendo e em alguns lugares se repetindo e com isso então dificultando o bom desenvolvimento do trabalho de algumas funções da diretoria dos nossos clubes. Me acompanhe então com esse tema que é um tema muito importante. O primeiro erro que eu gostaria de avaliar aqui com vocês para que a gente possa crescer e assim diminuir a quantidade desses erros e através do conhecimento que nós vamos adquirir aqui, é esse aqui. Primeiro eu quero falar ao diretor ou diretora de clube. Esta é uma função muito importante, muito especial dentro da hierarquia dos nossos clubes. É a pessoa principal, mais responsável por todos os outros projetos, por todos os eventos, por todos os aventureiros ou desbravadores. E eu quero falar algo para você, diretor e diretora que me ouve, ou você líder que quem sabe algum dia possa ser escolhido para liderar, para ser diretor do clube que você faz parte, ou quem sabe até abrir um novo clube na área, na região onde você atua. Um erro muito comum dos diretores, de quem está exercendo a principal função, não só nos clubes, mas em outras áreas da vida, tem que ver com delegar responsabilidades. Infelizmente, muitos dos nossos diretores assumem para si apenas toda a responsabilidade e a grande maioria das atividades realizadas a cada reunião regular ou nos eventos que acontecem aí no clube, na região ou também eventos oferecidos pela associação. Então, tenha muito cuidado você, diretor, com essa questão. É muito importante delegar responsabilidades. Você foi escolhido não apenas para fazer o trabalho sozinho, mas para compartilhar as responsabilidades com os outros líderes que estão aí fazendo parte da tua equipe. Deus não escolheu apenas você para ser diretor e para atuar e para se responsabilizar pelo clube. Deus escolheu outras pessoas. É certo que em alguns clubes há um grande grupo de líderes dividindo atividades, outros bem menos, mas mesmo assim, todas as pessoas que estão conosco formando parte da direção precisam se responsabilizar por todas as atividades que nós temos a desempenhar e que não são poucas, você sabe disso. Portanto, tenha muito cuidado com isso, delegue. Afinal de contas, um dos principais serviços que nós prestamos à igreja e ao nosso ministério tem que ver com discipulado. E quando eu faço tudo sozinho, eu não estou preparando, ou melhor, eu não estou confiando e com isso não estou preparando outras pessoas para, por alguma razão, em algum futuro eu não exerça mais a minha função, ter alguém que possa exercer no meu lugar. E esse tem sido um grande problema atualmente, conseguir pessoas que assumam as nossas responsabilidades, caso tenhamos que ser transferidos por motivo de serviço, de trabalho, caso de repente a liderança da igreja não nos escolha mais para sermos diretores para o ano seguinte, ou caso aconteça qualquer problema familiar, enfim, que você tome a decisão de não seguir mais como diretor, quem vai assumir o seu lugar? Essa é uma grande pergunta, uma pergunta muito importante. Quem vai assumir o seu lugar se você não for mais diretor? Existe alguém? Para nós conseguirmos discipular e preparar alguém para assumir o nosso lugar, nós precisamos preparar essa pessoa. E com isso, nós precisamos delegar responsabilidades, acreditar, confiar. À medida que o tempo passa, mais e mais nós precisamos delegar, porque assim outras pessoas acabam se desenvolvendo e aprendendo e criando também condições de assumirem novas responsabilidades no futuro, caso isso for necessário. Além de não trabalharmos com discipulado, isso é muito ruim, isso é péssimo para o crescimento e para o futuro do clube, quando nós não delegamos responsabilidades, nós também nos cansamos muito. É isso mesmo. Temos visto um grande grupo de diretores que ao final de cada ano ou de algum período de atuação estão muito cansados, sobrecarregados. Alguns em estafa já, não aguentam mais, não querem mais nem saber de clube, nem mudar de atividade ou de função dentro do clube.
eles acabam querendo desistir, abandonar, tirar um tempo sabático, não um ano, às vezes 2, 3, e alguns têm até o desejo de não voltar mais para o clube porque foi cansativo demais. E isso se deve, muitas vezes, pelo fato de querer carregar todo o fardo sozinho, se responsabilizar apenas sozinho por todos os compromissos, responsabilidades e atividades do clube. Então tenha muito cuidado com isso, para evitar o cansaço, você precisa delegar, confiar mais essa responsabilidade a outras pessoas. E também isso pode causar um desestímulo. Para quem? Para aqueles que são associados, que também estão envolvidos de alguma forma na diretoria, mas que ficam ali quase sem atividade, porque o diretor quer fazer tudo sozinho. Eles estão ali à disposição, preparados para servir, para ir aonde for indicado, for solicitado, para atuar, se responsabilizar, para liderar, para realizar. Mas o diretor precisa também, com isso, delegar algumas responsabilidades para que esse grupo que está ali com muita vontade, com muito interesse de fazer, possa realmente fazer alguma coisa e com isso se estimular, porque é realizando, é trabalhando, é fazendo o que precisa ser feito, todo mundo junto, que nós nos estimulamos, nos animamos e não nos cansamos, porque um grande grupo acaba dividindo uma grande responsabilidade. Então pense aí, diretor, delegue mais suas responsabilidades e atividades para a liderança do seu clube, para a sua diretoria. Com isso você vai estar discipulando pessoas para assumirem funções futuras, você não estará se cansando muito e também estará estimulando o trabalho de outros que estão aí com você para ajudar e para servir. O próximo grupo aqui que eu quero falar agora é sobre o diretor associado ou diretores associados. Esta é uma função muito importante se for bem compreendida por aqueles que exercem e se for bem praticada. É certo que nem todos os clubes possuem um grande grupo para terem diretores associados, mas o ideal é que todo clube tenha o seu diretor ou diretora e pelo menos 2 associados. Um para a área feminina e outro para a área masculina. Então isso é muito importante, eu gostaria de dar um recado para vocês, diretores associados, de um erro muito comum que acontece quando não compreendemos bem a funcionalidade desse cargo. E o erro é achar que você, diretor associado, é apenas o substituto do diretor em sua ausência. Isso quer dizer, trocando em miúdos, que a pessoa que pensa assim, ela na verdade se imagina como o estepe de um carro. Para que serve o estepe de um carro quando todos os pneus do carro estão bem, estão em boas condições? Fica para ali, apenas para talvez uma beleza do carro, quando ele aparece. A maioria das vezes, nos veículos, o estepe ele não aparece, ou ele fica embaixo, ou ele fica dentro do porta-malas também escondido, não serve para muita coisa. Muitos pensam que a função de diretor associado é apenas uma função que deve ser exercida quando o diretor falta na reunião regular, ou quando o diretor, enfim, não pode por alguma situação, ele então diz, olha, eu não estarei presente na próxima reunião, então o diretor associado então vai assumir. Aí então ele sai de debaixo do carro e aparece como alguém que quase ninguém viu, que quase nunca fez alguma coisa dentro do clube para realizar alguma atividade porque o diretor não está. Não é essa a ideia e o que se espera da função de diretor associado. Se eu estou falando para você que exerce essa função, que pode também ser uma função associada a outras, muitos diretores associados acabam sendo também tesoureiros, acabam sendo também secretários, acabam sendo também instrutores, mas enfim, você precisa entender que a sua função é muito importante no clube, não só para aparecer quando o diretor não está, mas para dar todo o suporte para o diretor no treinamento, na capacitação e no acompanhamento do trabalho de todo o seu clube, tá ok? Isso é muito importante para você. Ele exerce a sua função para treinar os seus desbravadores. Você pode também assumir em muitos momentos aí no seu clube desbravadores ou aventureiros, você pode assumir aí a questão de oferecer, quem sabe, alguns requisitos de classe. Você pode também, quem sabe, se preparar para oferecer ali um treinamento na área de especialidades, um curso, alguma especialidade para o grupo do seu clube. E você vai estar sempre acompanhando os instrutores, nas instruções que eles estão dando, supervisionando tudo isso o tempo inteiro.
O certo é que o ideal é que quando uma reunião regular de clube está acontecendo, cada qual, diretor e os seus associados, já se dividam entre as responsabilidades do dia para dizer, olha, você associado é responsável pela abertura do clube, hoje ali com os ideais, com a meditação. O outro, quem sabe, pode ser responsável para acompanhar ali o capelão do clube com a meditação, com as classes bíblicas, supervisionar, apoiar, ajudar isso, para que isso aconteça. Quem sabe um outro, ou em outro momento, também ajudar ali supervisionando o cantinho das unidades, para ver como as coisas estão acontecendo. Enfim, não é só supervisão também. É importante que o diretor associado desenvolva algum trabalho, crie algum material, porque isso vai estar desenvolvendo também e capacitando mais a si mesmo para as funções que ele exerce. Então, treinar, monitorar os conselheiros, e por isso é importante ter um associado masculino e feminino, para que ali então as mulheres possam dar um atendimento melhor para as meninas, um acompanhamento mais íntimo, né, para as meninas, e um diretor associado para os meninos possa dar um atendimento mais próximo ali para eles também, tá ok? Então lembre-se disso, diretor associado, o erro é achar que precisa ficar sentado, encostado e escondido de braço cruzado esperando o dia que o diretor não estiver presente para atuar. Você deve atuar sim, converse ali com o seu diretor, converse com a diretoria e ali dividam as responsabilidades para estarem juntos sempre e atuando, mas você especialmente deve trabalhar com respeito à questão do acompanhamento dos conselheiros, orientá-los, acompanhá-los, ajudar no desenvolvimento deles e ver se o trabalho deles está sendo bem feito ali no seu clube. Vamos agora ao próximo conselho aqui para você, que faz parte aí da liderança do clube, da diretoria do clube. Talvez eu não esteja falando para muitos conselheiros nesse clube, mas você que faz parte da diretoria pode enviar e passar esse recado aí para os seus conselheiros, que são de uma função muito importante dentro da diretoria dos nossos clubes, tá ok? Então, um recado para os conselheiros, um erro muito comum que acontece com eles. E o erro é não transmitir conhecimento e segurança para os desbravadores e para os aventureiros. Conhecimento e segurança, porque conhecimento, na verdade, traz segurança. Quando alguém dentro do clube, algum aventureiro, algum desbravador pergunta sobre algo para o conselheiro, claro que nem todos, nenhum de nós sabe todas as coisas. O nosso ministério é muito rico de informações, de manuais, enfim, mas nós precisamos estar sempre num crescimento de conhecimento. E quando nós perguntamos para alguém que entendemos conhecer mais do que nós e essa pessoa tem a resposta na ponta da língua, ou saiba rapidamente procurar a resposta, o caminho para encontrar a resposta e logo oferecer essa resposta para quem perguntou, isso traz ali, né, uma experiência bacana, demonstra conhecimento, mas também segurança, segurança para aqueles que estão ao redor. Eles têm segurança de que o seu líder sabe do que está fazendo, sabe o que está falando. Então precisamos ter esse conhecimento e muitos conselheiros muitas vezes não se desenvolvem muito, eles não adquirem muito conhecimento, eles estão por ali sentindo que devem apenas acompanhar ou repreender algum desbravador ou aventureiro que esteja ali, né, meio que indisciplinado, mas nada muito mais além do que isso. E isso é errado. Na verdade, precisamos ali de conselheiros que tenham um bom conhecimento, que se preparem bem, que leiam sobre o assunto, que pesquisem, que estejam ali desenvolvendo na questão de classes, se desenvolvendo na questão de especialidades e de outras instruções. Eles podem ser instrutores também e isso traz muita segurança para o clube, né? Precisamos de conselheiros bem preparados, que sejam um bom exemplo e uma boa influência dentro do nosso clube. É isso mesmo. A palavra, essa função, ela tem uma palavra que representa muita coisa. É um conselheiro, alguém que se espera que dê bons conselhos, que seja um bom exemplo e uma boa influência. E eu gostaria muito de que os nossos conselheiros fossem esse bom exemplo e essa boa influência para aventureiros e desbravadores. Eles estão crescendo, eles precisam de modelos, de exemplos de pessoas mais velhas a que eles possam querer imitar e seguir e serem parecidos. E nós desejamos que os nossos conselheiros sejam esse tipo de pessoa. Seja esse conselheiro que não apenas dá um bom exemplo, quem sabe dentro do clube, mas fora do clube também. Cuide da sua vida pessoal para não ser visto por algum aventureiro ou desbravador em uma situação ou em um lugar indevido que não compete para um conselheiro que deve ser um bom exemplo espiritual. Também tenha cuidado com a sua vida nas redes sociais.
tenha cuidado de dar um bom exemplo lá naquilo que você posta, nos seus comentários, nas fotos que você compartilha. Tenha cuidado com isso, afinal de contas, cada vez mais nossos aventureiros e bravadores estão frequentando as mídias sociais e precisam encontrar ali o seu conselheiro dando um bom exemplo de um seguidor de Cristo. Esse é o grande modelo que o conselheiro deve ter, olhar para Cristo, imitar a Cristo e com isso ele será um bom conselheiro e dará um bom exemplo para os seus aventureiros e desbravadores. Vamos na sequência agora falar um pouquinho sobre o capelão. O capelão é uma função primordial, fundamental para alcançar o objetivo do clube. Todos estão envolvidos na busca por esse objetivo, mas o capelão um pouquinho mais. O grande objetivo do nosso ministério é salvar do pecado e guiar no serviço. E o capelão foi a figura escolhida por Deus, pela comissão, pela liderança do clube, para exercer essa função de forma muito mais prática e muito mais direta. Afinal de contas, compete ao capelão, entre outras atividades, realizar ali um momento de meditação, a parte introdutória, em que a meditação dinâmica, criativa, interessante é feita, e também e especialmente o momento principal do clube, entre todas as atividades que temos, que é o momento das classes bíblicas. Esse momento é fundamental porque nós estamos preparando os nossos meninos e meninas para serem muito em breve cidadãos do reino dos céus. É isso mesmo. O capelão precisa ter esse olhar, ter essa visão. Quando ele olha para um aventureiro, quando ele olha para um desbravador, ele não enxerga apenas um menino e uma menina aqui com as suas peculiaridades, enfim, ele olha para esses meninos e meninas e tem o desejo de olhar para eles também quando chegar lá no céu, de vê-los no céu. E ele então tem que desenvolver bem esse trabalho de explicar a palavra de Deus e de ser um exemplo para os nossos meninos e meninas. E um erro que acaba acontecendo com os nossos capelães, com nossos instrutores bíblicos, é ser maçante. A palavra maçante tem que ver com cansativo, com algo chato. E eu fico apavorado em pensar que o momento que deve ser o momento de maior alegria, de maior ânimo, mais aguardado, o melhor momento de toda a reunião regular que temos, ou no sábado à tarde, ou no domingo de manhã, seja um momento chato. Não pode ser. Na verdade, o ideal é que quando chegar o momento da classe bíblica e alguém disser assim, todos agora reunidos, vamos reunir ali agora para fazermos a nossa classe bíblica. Nesse momento, o meu sonho é que todo mundo ficasse assim vibrando, que a garotada ficasse assim alucinada e animados para correrem porque chegou a parte mais importante. Melhor do que qualquer atividade recreativa, qualquer tipo de instrução, ordem unida, brincadeira, qualquer coisa que se faça no clube, a parte mais gostosa, mais interessante, a parte mais animada deveria ser a classe bíblica. E é um erro tornar essa parte maçante e cansativa. Eu não sei como você tem feito essa classe bíblica ali. Inclusive, dentro do nosso curso, vai acontecer uma aula tratando especificamente desse assunto. Mas eu digo a você que é um erro tornar essa aula, esse momento maçante. Que não seja aí no seu clube cansativo, que não seja chato fazer essa parte de classe bíblica. Afinal de contas, estaremos estudando dentro da classe bíblica a mensagem de Deus, sobre salvação, sobre vida eterna, e esse deve ser o assunto mais empolgante de todos os assuntos dentro do clube. Afinal de contas, estamos aqui para salvar do pecado e guiar no serviço, então não seja chato. Avalie, pergunte para os outros, pergunte para as crianças, talvez de forma até particular depois, o que ela achou, se ela gostou da classe bíblica. Pergunte para eles, né? Seja criativo, né? Crie ideias diferentes, busque recursos visuais, auditivos, enfim, ou audiovisuais, né, que eles possam pegar, que eles estejam em um lugar diferente, né, tudo correspondendo, claro, ao tema, ao assunto que você vai tratar. Mas seja criativo, seja dinâmico, esse negócio de sentar com um livrinho na mão e apenas ali sentados responderem, estilo sala de aula, isso não é dinamismo e nem criatividade. Isso cansa os adultos, cansa mais ainda as crianças. Elas precisam de gente criativa para transmitir, porque a atenção delas, ela é uma atenção muito pequena, muito curta. O período de tempo que você consegue manter um menino, uma menina, um juvenil com atenção ao que você está falando, ele é muito curto. E quanto mais recursos de dinâmica, de criatividade você usar, um pouquinho mais de atenção você vai acabar tendo. E não pode ser longo, né? Tem que ser ao ponto.
com a participação deles, com atividades, para que seja então dinâmico, e o ideal para que isso aconteça é que você esteja preparado, tá? Nós não queremos esse tipo de meninos e meninas, de aventureiros e bravadores na hora da classe bíblica. Nós queremos gente feliz, gente alegre. Então, se prepare. Prepare-se antes, durante a semana. Conheça bem o assunto. Um grande erro ali é você chegar na hora, é a hora da classe bíblica, e abrir ali o livro naquele momento para saber do assunto naquele momento. Você passa a semana se preparando, correndo atrás de recursos, talvez para mostrar, ou talvez para que todos tenham em mãos. Enfim, faça isso, prepare-se bem e ore muito a Deus, que com certeza você vai conseguir, Deus vai te capacitar para ser ali um líder criativo, dinâmico e que transforma este momento no momento mais feliz da nossa reunião regular. Indo aqui já para a parte mais final, vamos falar aqui, passar um recado para os nossos instrutores. Nas mais diversas áreas de instrução, nós temos essa função dentro do clube que também é muito importante. Eles transmitem conhecimento e um erro deles é não estar preparado para transmitir a instrução. É isso mesmo, precisamos de instrutores que se preparem de verdade, não na noite anterior, mas ao longo da semana ou das semanas anteriores, que eles pesquisem, olhem todos os requisitos e busquem meios de transformar aquela especialidade ou aquele curso, aquela instrução de uma forma mais dinâmica e também criativa. O que se espera do capelão, criatividade, dinamismo, também se espera do instrutor. Afinal de contas, precisamos tornar tudo dentro do clube, todo tipo de conhecimento, não só teórico, mas também prático, criativo e interessante. É um desafio? Sim, é. Mas com esforço, nos preparando antes, buscando conhecimento, nós vamos conseguir com certeza fazer com que essa parte, essa instrução seja interessante e que tenha a atenção de todos durante o período que nós estamos passando. Ok? Então, busque conhecimento, pesquise na internet, tem muitos recursos, formas dinâmicas de você transmitir aquele conhecimento. Não só sentado, lendo, mas observe os requisitos e procure, então, tentar fazer com que esses requisitos se tornem o mais práticos possíveis para podermos, então, tornar esse nosso treinamento bem interessante. Seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre a secretária. A secretária é uma função também muito importante no nosso clube, muito importante mesmo. Nós temos treinamentos específicos para a de secretaria devido à função mais burocrática, né, desse departamento, dessa área da nossa liderança. Mas eu queria conversar com você agora, secretário de clube, de aventureiro, de desbravador que me ouve, sobre um erro comum que acontece com a secretária. O erro é não manter o sistema atualizado. Você está fazendo esse curso por esse sistema, que é o SGC, Sistema de Gerenciamento de Clubes. E nós sabemos que esse sistema ele é muito importante e que diretor e secretária têm um acesso mais amplo dentro do sistema. E é muito importante que a secretária, que ali tem todos os registros e deve ter todos os cadastros de todos aqueles que são membros do clube, ela deve se lembrar que uma das responsabilidades principais é atualizar o clube. Tem clubes que ao longo de anos, os anos vêm passando e eles ainda têm lá nos seus registros aventureiros ou desbravadores que já faz algum tempo que não vão mais, que não são mais membros, alguns nem se lembram mais desse nome, mas continua ali. E outros, o ano vai passando e não registram oficialmente todo mundo ou não atualizam, por exemplo, as funções de todos dentro do clube. E isso é algo básico que se espera de toda secretária, a atualização dos cadastros do seu clube no sistema de gerenciamento de clubes. Portanto, secretária, tire um tempo para fazer isso. Não é tão complicado assim. Você busca as informações, você alimenta então este site. Quando você alimenta o site e ali nós encontramos o registro do seu clube atualizado, nós conseguimos separar uma quantidade de materiais suficiente para que o seu clube possa fazer o uso ao longo do ano. Por exemplo, quando nós enviamos aqui os cursos bíblicos para aventureiros ou para desbravadores, nós enviamos com base na atualização cadastral do sistema. Se você não está com o seu grupo atualizado, nós acabamos enviando menos, ou às vezes, quem sabe até mais. E aí há desperdício de material, se for mais, e se for menos, há uma necessidade de ficar pedindo mais, se houver uma quantidade ainda disponível na associação. Porque sempre pedimos no final do ano para o ano seguinte, de acordo com a quantidade de membros atualizados no sistema. Então, tenha esse cuidado. Além disso,
também a questão do seguro, a partir daqueles cadastrados no sistema, que o seguro é realizado. E todos precisam ter seguro, todos precisam ser assegurados no nosso clube. E tem também a questão dos eventos. Quando então ali há uma inscrição para os eventos, você já está com o seu grupo atualizado e as inscrições acabam acontecendo com aqueles que já estão cadastrados ali no sistema. Sobre isso também teremos uma aula específica dentro deste nosso curso e treinamento básico para você, mas este é um erro que muitas secretárias cometem de não estar sempre atualizando o sistema. E por fim, vamos falar sobre um cargo também muito importante, que é o cargo do tesoureiro, aquele que cuida das finanças. E finanças sempre é muito importante porque temos nossos eventos, temos nossos acampamentos, nossas viagens, os nossos camporis, nossos aventuris. E quando realizamos ou participamos desses eventos, precisamos pagar as inscrições, as despesas com transporte, com alimentação e tantas outras despesas, deixar todo mundo uniformizado. Enfim, o que não falta são despesas de acordo com as atividades e necessidades do clube. E um erro muito comum do tesoureiro dos nossos clubes, na verdade, eu abordei aqui 3. Primeiro, é não se interessar por captação de recursos. Como temos necessidade de dinheiro, precisamos tentar formar um grupo de ideias de onde nós podemos buscar esse dinheiro. Então, se interesse, crie meios, nós podemos aqui oferecer, na verdade, vamos oferecer algumas ideias sobre captação de recursos. Uma delas é uma palestra que também acontecerá dentro do nosso treinamento, que é sobre o CNPJ, mas tesoureiro e tesoureira, tire um tempo aí para avaliar onde eu posso buscar recursos. Quem sabe você pode ter uma lista de doadores aí, não só na igreja, mas na sua região, não só de adventistas, mas quem sabe até mesmo de empresários aí na sua área. Então se interesse por isso, porque isso sempre é muito importante. Outra coisa é não zelar pelo seguro. Nós não podemos abrir o nosso clube ou permitir que qualquer membro do clube, seja aventureiro, seja desbravador ou parte da diretoria, esteja ali em atividade sem seguro. Isso é um grande risco. Isso não pode acontecer. Não abrimos exceção para absolutamente ninguém, seja membro do clube ou, quem sabe, até algum convidado que vai fazer parte de alguma atividade, como cozinheiras ou filhos de diretoria, que estejam participando junto. Ninguém pode participar de atividade nenhuma, isso é uma ordem expressa e definitiva, pode ir para alguma viagem ou para alguma atividade sem ser assegurado. Então leve isso muito a sério, por favor, tesoureiro aí também com o seu grupo. E por fim, é errado fazer o caixa 2. Nós precisamos manter todo o nosso caixa dentro do caixa da igreja local. Eu sei que alguns, por questões de praticidade, acabam querendo dar um jeitinho de manter algum valor à parte, mas essa não é a recomendação, não é o correto. Quando um tesoureiro toma essa iniciativa e mantém um caixa 2, um caixa fora do caixa da igreja, ele está, na verdade, seguindo uma regra própria, mas não está obedecendo uma regra oficial da igreja. E precisamos ter todo esse cuidado para a própria segurança do tesoureiro, que corre o risco de perder esse dinheiro e depois ter que prestar contas disso, tá? Mas também para a boa funcionalidade da parte de recursos financeiros na igreja local. Então, faça isso, ou melhor, não faça isso, não tenha caixa 2, mas faça isso tendo apenas um único caixa mantido pela igreja, trabalhe com antecedência, entregando as notas do jeito certo, cobrando isso, e com certeza você vai conseguir desenvolver um bom trabalho aí na parte financeira do seu clube. Enfim, que Deus ajude cada um dos nossos líderes, cada um dos que aqui foram apresentados, que Deus ajude nos capacitando mais e mais a cada dia para evitarmos os erros, acertarmos mais e com isso então conseguimos desenvolver um bom trabalho com os nossos aventureiros e os nossos bravadores. Que Deus continue abençoando e usando você no seu clube ao longo desse ano.